Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse Abrão que creu em Deus, ele não tem nada palpável ao que se apegar, a não ser a palavra de Deus. E ele tem uma promessa de Deus de que ele seria pai de uma grande nação. E aí, o tempo vai passando, chega uma época, querido, que a Sara, a esposa do Abrão, nem ovulava mais. Já tinha cessado em Sara o costume das mulheres. Ela não menstruava. E o Abrão já estava com 99 anos. E qual que era a esperança desse homem que um dia creu em Deus? Se alguém perguntasse para o Abrão, Abrão, você ainda continua crendo em Deus? O que será que o Abrão responderia? Eu criei até agora não adianta mais? Será que ele falaria isso? Mas o Abrão, ele não poderia dizer isso, porque com 99 anos e não vendo a sua esposa grávida, o Abrão continua fazendo culto a Deus. Ele continua adorando a Deus, louvando o nome do Senhor. Até que Deus chega para ele e diz, olha, a sua esposa vai engravidar. Você não vai ter filho com uma outra mulher, não. Você vai ter a Sara, sua esposa, velha, vai engravidar. E aí acontece como Deus falou, porque disse Deus. A Sara vai engravidar, e no dia que ela ouve a notícia de que ela estaria grávida, ela ri descrente. Mas no dia que ela tem o seu filho na mão, a palavra do Senhor diz assim a respeito desse dia. E disse Sara, Deus me tem feito riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice. E cresceu o menino. É muito maravilhoso. Porque o riso que ela deu de descrença se transformou num riso de testemunho. Deus é fiel. Deus é poderoso. Deus promete e Deus cumpre. É palavra de Deus, é Bíblia. Mas você não acredita? Porque é muito distante, a história ficou muito tempo atrás. Os israelitas estão aí para comprovar. Esse Isaac, que traduzido é riso, um dia ele foi riso de incerteza. E alguns dias depois, ele é riso de um Deus que promete e cumpre. É riso de certeza. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Deus quer nos fazer promessas que, por mais distantes, por mais longínquas, por mais incertas, por mais improváveis que elas sejam, que elas venham a acontecer na nossa vida e elas transformem a nossa existencialidade. O salmista, ele vai exagerar e vai dizer assim, porque na presença do Senhor há abundância de alegria. Há abundância de alegria. A alegria da Sara e a alegria do Abrão, velho, 100 anos, tadinho, tendo um garotinho. Já pensou o Abrão indo no supermercado e alguém perguntando para ele, é seu neto? E ele, orgulhoso e vaidoso, poder dizer, não, é meu filho. Filho que Deus me deu. Filho, o resultado da promessa de Deus. Porque eu criei e porque eu esperei em Deus. Porque o resultado, para mim, ele era secundário. Para mim, era muito melhor obedecer a Deus e esperar em Deus. É a vida do Abrão. Esse Isaac, ele é intermediário. Ele ainda não é uma grande nação. Então tem ainda promessas de Deus para se cumprir na vida do Abrão e agora também na vida do Isaac. E como esse pessoal, essa família do Abrão, é uma família que anda com Deus, Deus vai propor ao Abrão um culto muito diferente.
muito diferente. Se você ler a Bíblia no livro do Gênesis, você vai ver que o Abrão ele é construtor de altares. O Abrão ele peregrina e todos os lugares que ele chega, ele constrói um altar e faz um culto ao Senhor. E Deus vai propor ao Abrão um culto onde Abrão oferecesse o seu filho. Qual filho? O Isaque. O filho da sua velhice, o filho que o Abrão nem teria mais esperança de que viesse. Que coisa horrível. Um dia o Abrão esperou que ele nem viesse. E quando o Abrão tem o menino nas mãos, Deus pede o menino de volta? Que situação, não é mesmo? Mas o Abrão não corre, não. O Abrão prepara o altar e o Abrão vai obedecer. E no caminho, quando eles estão indo para fazer esse culto todo estranho, o menino vira para o pai e diz: pai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o fogo, eu estou vendo o cutelo, mas eu não estou vendo o cordeiro. Onde está o cordeiro? E o Abrão, eu acredito, com lágrima nos olhos, responde ao seu filho: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Quem proverá o cordeiro? Um Deus que pode abençoar uma mulher estéril e já avançada em idade com a maternidade? Esse Deus, ele pode produzir um cordeiro para o culto? Pode. O Abrão agora, ele não sabe bem o que Deus vai fazer, mas ele sabe que Deus pode fazer. Ele tem certeza que Deus pode fazer. E ele diz ao garoto: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. E quando eles chegam lá, realmente tem um cordeirinho amarrado lá no canto. Mas aquele cordeiro, ele não é o cordeiro só da história do Isaque. Aquele cordeiro nos aponta Jesus. Aquele que o João Batista lá nas praias da Galiléia vai olhar e vai dizer: esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Entende como uma família que anda com Deus, como que a existência deles profetiza. A conversa do pai do Abrão com o seu filho Isaque estão apontando para nós a vinda de Jesus. Esse menino tem uma experiência maravilhosa. Esse menino vai aprender a substituição. Quem seria morto ali naquele culto era o Isaque. Ele não foi morto porque Deus tinha um cordeiro para colocar no lugar dele. Ele vai crescer com isso na memória dele o tempo todo. O tempo todo, o pânico daquele dia vai rondar a existência do Isaque. E o Isaque, então, é o filho da promessa. O Isaque é aquele que foi colocado como o herdeiro legítimo, não do Abrão, mas daquele homem que tem uma promessa de Deus de ser pai de uma grande nação. A descendência do Abrão vai ser contada no Isaque. Para que essa descendência viesse a existir, o Isaque vai casar. E aí nós temos uma história maravilhosa. O Abrão vai chegar perto de um dos seus empregados e vai dizer para ele: olha, meu filho está em idade de se casar. E eu não quero que meu filho case com nenhuma pagã, nenhuma mulher dada a culto a deuses estranhos. Eu quero que você escolha para o meu filho uma esposa que ela seja da nossa convivência, da nossa roda de existência. Então eu quero que você vá lá na casa, na terra onde estão os meus tios, meus primos, e que de lá você traga uma esposa para o Isaque. E esse homem vai dizer assim: mas e se ela não quiser vir? Olha, se ela não quiser vir, você está livre da sua promessa, mas você vai me prometer que você não vai permitir que meu filho se case com uma mulher qualquer. Esse homem ele vai sair dali, ele vai para uma terra distante e ele vai escolher uma esposa para o Isaque. Esse homem ele sai daquele lugar fazendo votos. E ele vai dizer então: Senhor, eu não quero escolher, eu não quero essa responsabilidade para mim.
Eu quero que o Senhor me ajude a escolher. Eu não posso errar. Então ele vai ter uma inspiração e vai dizer assim: eu vou chegar na beirada da fonte e aquela mulher que sair ali na fonte e trouxer água para mim e para os meus camelos, essa é a mulher que deve ser a esposa do Isaac. É uma prova simples, não é? Era comum que as mulheres carregavam águas. Então ele faz um voto simples. Haveriam muitas mulheres em volta daquele poço com possibilidade de cumprir o voto que aquele homem acabara de fazer. Mas ele vai chegar naquele lugar e uma mulher chamada Rebeca, ela vai chegar naquele lugar, no beirada do poço, e vai oferecer água para aquele homem e para os seus animais. E não somente isso, ela vai convidar aquele homem a levar aqueles animais para a casa dos seus pais, porque lá tem fartura de alimento, tanto para os animais quanto para ele. E ele encontrou a esposa do seu Senhor. A Rebeca é a esposa do seu Senhor. A partir desse momento, a Rebeca ela vai assumir uma presença, ela vai assumir um lugar na história muito significativa. Essa mulher, ela terá conversas com Deus, ela terá angústias sem fim, ela terá orações profundas, ela terá uma evidência na existencialidade humana. E quem que é essa mulher? Essa mulher é tipo da igreja, é tipo da minha vida e da sua vida como igreja de Jesus. Por que isso? Porque nós precisamos compreender o propósito do noivado. Jesus Cristo tem uma noiva. Jesus Cristo tem um compromisso com essa noiva. Jesus Cristo vai buscar uma noiva. Jesus Cristo tem um casamento tratado. Quem que prepara essa noiva para Jesus? O Espírito Santo de Deus, que prepara essa noiva para Jesus. O que essa noiva tem de especial? Ela tem um cântaro, onde ela pode oferecer água. E nós já ouvimos em outros vídeos que água é a palavra de Deus. Ela não se incomoda, ela não se importa em oferecer água. É figura do Espírito Santo? É. Você vai ver o Paulo dizendo no Novo Testamento: eu me preocupo, eu oro por vocês e eu faço de tudo para apresentar a vocês diante de Jesus como uma noiva imaculada. Então a função de Jesus, ela se realiza através da minha vida e da sua vida. Jesus foi embora. Os anjos não vieram realizar a obra de Deus. Os anjos não estão aqui sendo igreja de Deus. Quem está aqui sendo igreja de Deus sou eu e é você. Nós assumimos agora essa personalidade de ser Rebeca, noiva do Isaac. Noiva daquele que vai dar continuidade ao nascimento de uma grande nação. Ainda não é uma grande nação, ainda é uma promessa. Mas precisa de que haja um casamento e de que haja um compromisso, um comprometimento, para que aquilo que Deus prometeu, então se realize. E como é que isso vai se realizar? Porque o servo do Abrão encontrou uma noiva para o Isaac. Não é lindo isso? Não é maravilhoso como que uma coisa proposta a ser metáfora de uma existencialidade nossa, dos nossos dias, se cumpra com tanta verdade, com tanta realidade, com tanta profundidade, lá no Velho Testamento? Quando o servo do Abrão chega na casa dos pais da Rebeca, ele vai convidá-la a vir ao encontro do Isaac. E os pais ficam preocupados. Será que ela vai querer ir? E quando ela é perguntada, você vai com ele? Ela diz, eu irei. Eu irei com ele. É uma determinação. E é maravilhoso. Por quê? Porque cadê o resultado? Na vida da Rebeca, onde está o resultado? Ela só tem um convite, ela só tem uma proposta. E ela diz, eu irei.
Ela não perguntou, meu senhor é rico, ele tem muitas posses, ele pode me dar segurança, a casa que você vai me dar lá é melhor do que a casa dos meus pais? Ela não pergunta nada. Eu irei. É a palavra dela. Nós estamos sendo convidados a sermos noiva de Jesus. É estranho para um homem dizer, né? Ser noiva de Jesus. Mas é isso que nós somos, noiva de Jesus. Vem você também ser noiva de Cristo? Louvado seja o nome do Senhor.